Bom, estamos iniciando mais um programa da redação. Hoje são 30 de outubro do ano 2014, um programa especial depois do resultado das eleições. E o TV da Redação, você pode assisti-lo em sua casa de forma cômoda nos seguintes endereços: youtube.com/TV da Redação e também no www.tvdaredação.com.br, além no blog do Irã. O programa tem a parceria da EBS Entretenimento, tudo em filmagem para o seu evento. Festa de casamento, aniversário, formatura, enfim. Você mantém um contato com Edilson de Souza pelo telefone 91 13 0896. O da redação tem a parceria com a DigiControl Brasil, com Tiago Silva, que também nos dá o suporte técnico. Tudo em hospedagem e manutenção de sites, além da criação do seu streaming para sua rádio web. O contato de Tiago e da DigiControl Brasil é o 9121 1739. A gente quer também agradecer o apoio técnico do jovem auxiliar de câmera Edeilton de Souza. O da redação conta, por fim, com a parceria do Sistema Litoral de Comunicação. Jornal Litoral, Litoral FM 87,9, Maracajaú e blog do Irã. O programa de hoje da redação é um programa especial. Nós trouxemos aqui o sociólogo Etevaldo Júnior, ele que também é servidor público, é da Polícia Militar e um militante político. Vai nos dar aqui uma panorâmica sobre a sua visão, sobre a sua ótica, de como ele viu o resultado e os recados que as urnas deixaram para todos nós brasileiros. Etevaldo Júnior, com os nossos agradecimentos, eu te saúdo e uma boa noite para você. Boa noite, Irã. Boa noite a todos que fazem o Sistema Litoral Notícias. Obrigado pelo convite e parabenizando todo o sistema e a equipe técnica também, Tiago e Edilson, pela condução do programa, pela essa brilhante iniciativa que, com certeza, é de suma importância para a comunicação social da região. O Etevaldo, vamos fazer o seguinte, me dá uma ideia, faz aí uma análise geral, porque depois a gente vai conversar sobre alguns pontos, né, desse recado que as urnas nos enviou, mas eu gostaria de uma panorâmica. Como é que você viu a questão do pleito 2014, do ponto de vista democrático, de participação da sociedade, do cidadão fazendo o seu dever de casa, indo votar? A questão do voto, a questão do sufrágio universal, por mais que algumas correntes defendam que o voto não deva ser obrigatório, mas acontece que, pelo menos no Brasil, a cidadania ela é composta de direitos e deveres, né? E a questão do voto, além de um direito, é um dever. Né? É um dever do cidadão essa participação que foi demonstrada esse ano, nessa eleição, 2014, de uma forma democrática. O cidadão participou de um processo eleitoral, digamos, um pouco atípico, né? Que a história mostra que alguns acontecimentos desse cenário político, desse contexto político eleitoral de 2014, serão analisados futuramente como um processo diferenciado dos demais, né? No segundo turno, a eleição mais apertada da história, a diferença de votos, e também pelo fato na questão local, né, do Rio Grande do Norte, ter emergido uma força alternativa, digamos assim, diante de um sistema político mais poderoso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar no campo nacional e eu gostaria que você desse uma opinião para o web telespectador, ajudar a fazer essa análise que você está propondo, que a história vai nos remeter. Mas eu queria o seguinte, Etevaldo Júnior, as urnas, o resultado das urnas teve 3 pontos interessantes. Foi o número alto de abstenções, votos branco e nulo. Como é que você vê especificamente esses 3 pontos, mesmo o voto sendo, na nossa democracia, um direito, mas também um dever, uma obrigação do cidadão? Irã, acontece que, se a gente for fazer uma leitura nesse aspecto, a gente detecta facilmente que
isso é um resultado também da própria baixa produção da classe política, digamos assim, em que o eleitor não se sente muito motivado a respaldar a eleição, digamos, de alguns, por exemplo, alguns deputados. Nesse sentido, o cidadão, ele, no contexto atual, ele não se sente legitimamente representado pela classe política que aí está posta. Então, acontece que muitos eleitores, em o seu dever de cidadania, defendem uma renovação, defendem uma mudança e aí participam conscientemente do processo. Outros preferem se abster e não participar. Até porque o projeto político, digamos, neoliberal, né, que ecoa pelo planeta, ele incentiva muito disso, sociologicamente falando, incentiva muito a não participação política. Ou seja, ele defende um discreto da classe política, e aí, para que o Estado fica cada vez mais enfraquecido e o mercado se fortaleça. Então, isso faz com que a população identifique esse discreto da classe política e não se sinta tão motivada assim a fazer a diferença. Muitas vezes, a gente escuta, né, que muitas pessoas não acreditam que seja possível uma transformação, uma mudança social e política, mas é uma visão equivocada, porque essa transformação é possível, sim, exatamente com o exercício do dever do cidadão em tentar promover esse tipo de mudança. Bom, Etevaldo Júnior, você tem dito aí que a eleição foi uma eleição atípica. Eu gostaria de que você dissesse assim para o nosso web telespectador o seguinte: o país saiu dividido, né, do ponto de vista político, né? Como é que você vê essa divisão? Né? Inclusive as redes sociais têm tratado isso até de uma forma, eu acho que meia esquisita, preconceituosa. Como é que você vê essa questão, né, do país dividido, né, onde o Nordeste todo, parte do Norte, né, deu uma expressiva vitória à reeleição da presidenta, enquanto que o Sul, totalmente, e grande parte do Sudeste, com exceção do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o Centro-Oeste, deu o respaldo à candidatura do PSDB. Como é que você vê essa divisão? O que é que você acha que poderá acontecer, na tua visão, com essa divisão política no país? A eleição a gente avalia como atípica porque, exatamente pelos dados que você mesmo apresentou com relação ao número de abstenções, votos brancos e nulos, que muitos votos nulos e brancos são de pessoas, são protestos conscientes. Eles avaliam que é uma forma de protestar. E também considero legítimo. Então, o número foi elevado nessa eleição. O advento também da internet nessa eleição teve uma presença muito marcante, né? E também um diferencial que faz com que esse processo seja atípico. E o próprio resultado da eleição também, nessa clara divisão, digamos, a princípio eu avalio como uma divisão eleitoral, de força eleitoral que aconteceu no país, né, naquele famoso mapa que se coloca, né, também faz com que a gente avalie dessa forma. Não por acaso, estrategicamente, a presidenta eleita ela iniciou os seus discursos, as suas entrevistas, pregando um discurso de união. Por quê? Porque essa suposta divisão pode estar descambando, digamos assim, por uma divisão social, né? Porque existe o preconceito, digamos, pelo menos velado, de grande parcela da elite, né? Da elite do país, o preconceito com a classe mais pobre, perdão. Então, isso aí algumas pessoas se utilizam de determinados fatos para tentar expor esse preconceito, né? E aí eu faço até uma pequena analogia, né? Abro um parênteses com relação por exemplo, a questão do debate das cotas para negros na universidade e negros no concurso público. Algumas pessoas, não generalizando, claro, algumas pessoas se dizem que não são preconceituosas, mas aí se utilizam de um argumento desse para tentar expor aqueles elementos mais íntimos, aqueles pensamentos até mesmo racistas,
com relação a esse ponto. Não generalizando, é claro que tem pessoas que têm argumentos coerentes, mas o preconceito velado, ao menos, existe de um modo geral e está sendo exposto dessa forma no processo, ou seja, estão se utilizando do fato eleitoral para, muitas vezes, aflorar esses sentimentos. O Etevaldo Júnior, estava exatamente aqui na pauta, né, no roteiro da entrevista, essa questão do discurso da União. E eu já aproveito esse gancho, essa fala da presidenta Dilma convocando a União Nacional, enfim, e também trazendo a questão que nos parece que faltou muito no primeiro governo, que é a questão do dialogar, do diálogo com o Congresso, com as forças sociais do país. Então, essa união também está linkada, tem tudo a ver com essa questão do dialogar, ela dá a impressão de que quer exatamente manter esse diálogo. Ou é uma luz que está acendendo no Partido dos Trabalhadores e no próprio governo desse equívoco cometido no primeiro governo e que, para o segundo, essa abertura do diálogo, ela já inclusive citou que provavelmente convidará o próprio candidato derrotado para o diálogo. Como é que você vê essa questão? Eu queria que você aprofundasse mais um pouco nessa questão do discurso da União, por que esse discurso, para quê, e essa questão do diálogo com o Congresso e com a sociedade. Esse discurso da União surge exatamente devido à necessidade da resposta das urnas. Por quê? Acontece que trata-se de uma estratégia para minimizar efeitos, consequências drásticas, políticas que possam promover, por exemplo, uma desarticulação da base política de apoio ao governo. Então, tudo faz parte de estratégia, né? Esse discurso de união talvez não acontecesse se o resultado da eleição não fosse da forma que foi, tão apertado, né? E com tantos traumas, né? Agressões mútuas. E isso também foi uma particularidade desse processo eleitoral. Que a gente vai falar, né, posteriormente. Então faz parte da estratégia. Esse diálogo, e aí eu faço uma ressalva, no governo do Partido dos Trabalhadores, desde o governo Lula, ele tem instituído alguns canais de diálogo com a sociedade, né? E aí também é uma briga que alguns segmentos do parlamento discordam. Inclusive, foi votado ontem, né, a questão da votação na Câmara. Anulação de um decreto presidencial. Exatamente, né, do Plano Nacional, exato, de Participação Social, que, só explicando ao nosso telespectador, nosso ouvinte, que é a questão da institucionalização de canais de participação, né, conselhos, audiências públicas e alguns outros âmbitos de debate do governo com a sociedade, não no caráter deliberativo, não que a sociedade vá decidir pelo governo ou pelo Congresso, mas em um caráter consultivo, saber o que é que a população pensa. Então, o governo do Partido dos Trabalhadores tem demonstrado amplo interesse em dialogar com a sociedade. Isso é inegável. Tanto que a própria reforma política, ela vem defendendo, foi uma maneira de campanha dela, que esse diálogo seja feito com a sociedade, seja que tenha o debate, se plebiscito ou se referendo, e aí o Congresso, né, alguns parlamentares, com um discurso de que é prerrogativa do Congresso esse tipo de debate, e eles se sentem, e de fato a democracia representativa delega a eles essas prerrogativas, se sentem realmente representantes e capazes de fazer esse debate. Mas aí falta essa aproximação com a sociedade. Então, o governo do PT tem demonstrado, através de ações, interesse em dialogar com a sociedade, e o Congresso talvez esteja reclamando dessa falta de diálogo, né? Pelo próprio perfil da presidente, a gente tem detectado isso. Ô, Etevaldo, você disse uma coisa aí interessante, que é a questão da agressão na campanha entre os candidatos. Aí eu te pergunto, porque eu coloquei aqui, o nível dos debates ficou muito aquém, pelo menos na minha opinião e na opinião de muita gente que nós conversávamos depois de cada debate,
E muitos não repetiram, não quiseram assistir os debates seguintes. O nível foi muito baixo, houve agressões mútuas, perderam muito tempo nessa questão e não apresentaram as propostas, não dissecaram, não debateram, enfim. Né? Tanta coisa que o país precisa sair disso. Aí eu já te aproveito ainda com relação à União, porque está aqui. Esse diálogo do governo propondo agora e essa união é exatamente em função dessa reforma, não que ele talvez queira, mas que a própria sociedade está pressionando para que isso aconteça? É uma pressão, resultado a pressão acontece resultado devido ao processo, devido aos fatos, às circunstâncias, ao contexto político atual. A sociedade deu uma resposta nas ruas, sinalizou de uma forma para o governo, que vem demonstrando isso desde os protestos de 2013, né? Junho de 2013. Então, existe essa pressão e tudo, Ira, é como eu tenho definido essa corrente, tudo faz parte de uma estratégia, um jogo. Né? De acordo com o que joga, de acordo com a demanda, né, o governo vem tentando se utilizando de determinadas estratégias para tentar se manter no poder. A grande lógica é essa. Né? Então, daí o discurso de união, até porque tem um fato político recente atual, a questão da CPMI, da Petrobras, né? A oposição pode se articular para tentar ter um clima de revanchismo no ar, né? Então, tudo isso tem que ser contornado, né? E essa pressão é amplamente necessária, né? Essa resposta da sociedade é amplamente necessária para que o governo vá se adaptando, vá se lapidando e vá melhorando o seu conteúdo, suas ações, para tentar cada vez mais atender as demandas e satisfazer a população. Você falou da Petrobras. Muitos analistas, especialistas, expertos no assunto, achou que teria sido um fato novo que podia ser um grande revés a presidente da República. Essa questão da Petrobras, ela eclodiu exatamente no processo eleitoral. E aí eu queria fazer aqui uma colocação que eu ouvi do senador tucano Álvaro Dias, inclusive para a gente encerrar esse bloco. Ele disse em uma mesa na Band, com Antônio Lavareda, com o Boixá e outros que estavam lá, inclusive com Arlindo Chinalha, ele disse o seguinte, palavras dele, aspas, há de convir que o Partido dos Trabalhadores fez uma comunicação extraordinária. E aí eu te pergunto, nem o fato Petrobras, nem escândalo Petrobras fez com que, não é, o governo perdesse a eleição. Afinal, houve essa divisão, o PSDB avançou, mas não foi o suficiente para perder. Então, como é que você vê essa questão? Eu vejo que a oposição, digamos, a oposição que esteve, a mesma oposição que foi governo anterior ao PT, ela não tem essa legitimidade perante a população de tecer tais críticas. Então, por mais que os próprios eleitores de Dilma identificassem essa corrupção na Petrobras, mas isso não foi fator para mudar o voto, né, da grande maioria. Porque exatamente a outra alternativa que se apresentava não tinha todo esse viés de honestidade. Né? O grupo político, né, já foi alvo de várias denúncias. A própria estratégia de comunicação do PT, é o que eu tenho colocado, tudo faz parte da estratégia, sobre também explorar isso. Né? A própria argumentação da defesa de Dilma, né? Ela citou outros escândalos também, e aí colocou todo mundo na vala comum, e o eleitor entendeu que era melhor assegurar as conquistas, os programas sociais que foram determinantes dessa campanha política, e que preferiu fazer essa opção mais segura. Né? Agora, só colocando com relação ao processo eleitoral também, a gente citou a questão da divisão, né? Muita gente coloca a questão das bolsas, né? Que isso foi diferencial para essa campanha, mas eu vou mais além. Eu digo o seguinte, que no eixo sul do país, o PT, né? Digamos que o ciclo do PT lá esteja um pouco mais
desgastado esteja se encerrando. O eleitor lá que votou muitas vezes no PT, que o PT já elegeu muitos governadores naquela região, as maiores bancadas no Congresso, muitas prefeituras. Então, naquela região, no Eixo Sul, digamos que esse ciclo esteja encerrando e esse poder do Partido dos Trabalhadores, que há algum tempo já vem investindo nos chamados grotões, vem produzindo um efeito, né? A gente percebe claramente que o PT está avançando agora na região norte, devido não somente às bolsas, mas também à questão das conquistas sociais, né? Das conquistas, os programas sociais em si, né? Na questão da educação. Então, o eleitor soube fazer essa leitura, né, no norte. O olhar do governo do PT para a classe mais pobre foi diferente, inegavelmente, do governo anterior. Então, essa leitura daí, essa resposta aí, que produziu nessa divisão eleitoral, isso é fato, dessa eleição. Ok, a gente chega ao final do primeiro bloco do programa da redação, deste dia 31 de outubro, a gente volta em 1 minuto, aguarde aí. Bom, estamos de volta para o segundo bloco do programa da redação. Hoje, como convidado especial, analisando o resultado das eleições de 2014, a gente vai só voltar a dar uma passadinha nessa eleição 2014 com relação a candidaturas à Assembleia Legislativa e ao Senado Federal, né, e agora a gente vai entrar na questão mais nossa, mais da Taba, mais da nossa terra, do nosso estado, o Rio Grande do Norte. Tevaldo Júnior, uma palavra sua sobre a eleição proporcional. Como é que você viu, mais uma vez, Ceará-Mirim, com mais de 50 mil eleitores sem um representante? Falta articulação, falta iniciativa, né? Falta mobilização, né? Eu acredito até que o eleitor tem interesse, sim, em votar, né, em alguém que se tem se apresentado, né? Mas falta todo esse trabalho, né? Um planejamento nesse sentido. E aí é culpa da chamada classe política local, né? Nós também assumimos essa responsabilidade também, essa culpa de não fazer. Esse trabalho seria importante, sim. Não acho que iria produzir muita coisa, não seria um grande diferencial. Eu também sou sincero em dizer isso. Até porque já tivemos representantes aqui, foi importante politicamente, mas também a cidade não teve um avanço muito significativo. Mas não deixa de ser importante, né? Um dos maiores colégios eleitorais do Estado ter seu representante. Então, a gente defende que a gente possa construir, até para 2018, temos tempo para isso, uma candidatura com chance de vitória para poder cumprir esse papel que é desejo da população local. Ok, vamos falar um pouco da eleição estadual. Como é que você viu aí, primeiro, a questão do primeiro turno, onde se esperava que o candidato, permitam-me dizer, porque a imprensa disse o tempo todo, acordão, né, com 18 partidos em uma coligação, o presidente da Câmara, deputado federal Henrique Alves, 44 anos, né, de vida pública, enfim. Como é que você viu o primeiro turno? Alguém apostava que Henrique já ganharia, já venceria no primeiro turno e não deu. O que houve que não deu isso? Olha, deixa eu só, antes de começar o primeiro turno, deixa eu voltar meses anteriores, né? O candidato, eu imagino que o candidato Henrique Alves, nessa eleição de governador, era um sonho, né? O sonho dele, acho que o pai dele deve ter sonhado isso, ele tinha essa missão, né? E aí ele abriu mão do cenário político nacional para vir para essa disputa. O candidato, o principal adversário dele, o Robson Faria, a gente também detalha que ele também tinha esse desejo muito, né? Esse desejo, esse projeto político fazia também parte dele, da vida dele desde 2010, né? Quando ele tentou ser candidato pelo sistema de Vilma, e aí não foi candidato e acabou sendo vice de Rosalvo. Portanto, nessa articulação, né, eu gosto muito de acompanhar a questão dos bastidores, né? Tentou-se uma união dos dois, né? Foi tentada, principalmente da parte de Henrique, que não abria mão da candidatura. Foi até colocado no próprio debate eleitoral, que Henrique chegou a citar que Robson, por pouco eles não estavam juntos.
Mas aí acontece que Henrique só foi candidato porque, se fosse ao lado de Vilma, porque ele não queria perder mais uma para Vilma, como perdeu para o candidato dela, como perdeu para ela mesma na década de 90. E o Robson, ele não tinha, depois que ele deu a palavra dele ao PT, né, que estariam juntos, não teve mais volta, né? Então, o que acontece? O contexto do primeiro turno foi esse, né? Um contexto de um grupo, né, bem articulado, digamos, no conjunto de partidos, né? A coligação de Henrique, com bastante financiamento de campanha, e o grupo de Robson num discurso alternativo, mas não sabíamos de fato, né, que estava para surgir um movimento articulado pelo cenário nacional do PT, né, que no Nordeste teve seu êxito. Então, Robson e Fátima, nesse contexto do projeto nacional, aquela gravação, aquele apoio do presidente Lula também foi fundamental. A gente vai falar nisso. Então, eu vejo para o turno assim, o governo, o Henrique realmente, ele trabalhou para se eleger no primeiro turno, fez tudo possível, teve o fenômeno Robério. Sim, é isso que eu queria exatamente colocar. Você não acha que o diferencial e a não eleição de Henrique não foi exatamente esses 129.130 mil votos do candidato professor Robério? Bom, para onde foram os votos do professor Robério, né? Será que no primeiro turno eles já iriam para Robson? Né? Isso tem que ser avaliado, né? O próprio pessoal votou nulo no segundo turno, né? E alguns eleitores, mas acontece que esses votos não tem dono, não são do pessoal. Esses votos foram votos que, por exemplo, em Natal, foi um voto de protesto que deu mais de 20% dos votos a Miguel Mossoró na eleição de 2004, 2004, melhor. Na eleição de 2012, 20 e poucos % dos votos que Mineiro teve. Também não são votos de Mineiro, são votos de um eleitor consciente de Natal que faz o seu protesto, né? E muitos deles também votam nulo. E que, eu tenho esse detalhe também, não são lidos nas pesquisas. Eu acho até que aquele eleitor que mora naquele condomínio, que mora lá no edifício, que sai de sua casa para o trabalho, que a pesquisa não consegue identificar ele, é um fenômeno. Aí, bom, então esses votos não têm dono, eu não sei, eu não consigo afirmar se foi o fator Robério, né? Mas foi importante. Mas deve ter sido o resultado do voto dado a ele. Se não ele, mas sente... o resultado do voto. Mas a coligação de Robson também teve muito mérito, né? Tanto que a dobradinha com Fátima, e eu digo que ela é a grande vencedora dessas eleições, né? Eu não tenho dúvidas que se Robson não estivesse aliado de Fátima, ele não teria logrado êxito nessa campanha. E acredito também que se Fátima tivesse ido para o governo, ela também teria ganho, acho até que no primeiro turno, né? Mas foi uma parceria que deu certo no primeiro turno e, na minha opinião, não foi surpresa ter ocorrido o segundo turno. Agora, você ainda há pouco falou rapidamente, mas vamos falar um pouco mais. O ex-presidente Lula ainda é um grande cabo eleitoral? Você acha que aquela gravação ajudou na eleição de Robson? Eu ouvi uma entrevista ontem de João Medeiros, que foi o marqueteiro de Robson. Ele disse o seguinte, que quando você trabalha um candidato que é bom, é uma matéria boa, e ele disse que Robson foi um candidato muito determinado, muito obediente à questão, né, de levá-lo à sua imagem, enfim. Mas aí não tem dúvida de que realmente aquela gravação com o presidente Lula deu um upgrade, né? Deu uma levantada muito grande, né? A prova é que isso foi colocado sistematicamente. Robson foi ousado, né? Ele foi muito objetivo realmente. Aliás, uma palavra que ele sempre disse, né? Ousado, coragem, livre. E tem mérito, o perfil do candidato também tem mérito, apesar de que o histórico dele, no início da sua carreira política, era um histórico também, aliás, nas décadas passadas, né, 80, 90 e até 2000, ele também foi aliado dos grupos políticos, dos governadores, foi aliado quase 8 anos de Vilma, foi aliado do governo Zé Agripino, né? Então,
Mas ele fez uma opção por trilhar para um viés político mais alternativo, e foi uma decisão acertada. Quem dera todo político fizesse esse caminho. Para avançar, claro. Então, ele bateu de frente, né, apresentou um projeto alternativo, né, dialogou, tem mérito porque foi um presidente bem avaliado da Assembleia Legislativa. Foi um produto bom, digamos assim. Apesar de não ter grande desenvoltura, né, Henrique politicamente tem mais desenvoltura nos debates, a gente percebia oralidade, né? Digamos assim, Henrique é do ramo, né? Mas aí também eu vejo que a questão de Robson tem muita coisa também da personalidade dele, né? Mas como gestor ele se demonstrou eficiente. Vamos ver agora com esse desafio, né? Que eu não sei se tem uma questão mais à frente de como imagina o novo governo. A gente coloca, né? Vamos ver como é que ele vai se dar no desafio de estar à frente do governo. Mas tem mérito e a ousadia dele valeu a pena. A gente tem ouvido o Etevaldo Júnior por aí, escutado muito, porque a situação não é fácil para o país, para o Estado que está nessa situação que está, mas quem está na chuva, diz o ditado, é para se molhar. Então o Robson pediu, lutou, batalhou para ser. E aí eu exatamente te perguntaria, você acha que esse plano apresentado, essa proposta que Robson apresentou para a sociedade norte-riograndense, por onde ele deverá começar? Isso já se fala. Ontem o vice-governador falou que seria segurança, um dos pontos a atacar imediatamente, o funcionalismo público. Como é que você vê esse Estado do jeito que está para um jovem governador, vamos dizer assim, enfrentar toda essa adversidade? Eu acho, aliás, eu tenho convicção de que é plenamente possível se realizar um bom governo. Acho possível um grupo, se ele realmente vier com um viés técnico, né, que a gente vai se demonstrar através das nomeações. Aliás, tem dito isso, né? Se cumprir o viés técnico, eu não tenho dúvidas que é possível realizar um grande governo. Agora, o que deve ser levado em consideração, e aí o receio que a gente analisa para o próximo governo é uma grande dificuldade. Eu vejo exatamente, Irã, e a gente volta para a questão do discurso de Dilma. É a questão da falta de união. Por quê? O que o governo Robson vai enfrentar, né, em termos de dificuldade mesmo, eu penso que é a questão da oposição que ele terá. A oposição do próprio grupo de Henrique, né? Eu tenho um pouco receio da articulação da oposição em tentar, talvez, boicotar o governo Robson, ou tentar, ou até mesmo sendo omisso, né? Setores da oposição podem ser omissos no tocante a trazer recursos, no tocante a parcerias que são necessárias. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Mas, Etevaldo Júnior, a reeleição da presidenta Dilma, a eleição de Fátima Bezerra são pontos fundamentais para que haja esse link, essa ponte do Estado com a União. Outra coisa, quando você fala do boicote e tal, lamentavelmente a gente tem que dizer isso, né? Ele fez 6 candidatos, elegeu 6 deputados, mas a gente tem que dizer isso. Qual foi o momento, qual foi o governador eleito que encontrou dificuldade a uma assembleia, a um conjunto de parlamentares adesistas ao governo? Qual foi? Nenhum. É verdade. Com relação à maioria na Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que ele fará a maioria, né? A questão não é nem bem essa. A questão é que ele enfrentará uma oposição forte. Creio eu que terá uma oposição forte, não tanto na Assembleia Legislativa, mas em termos do próprio PMDB, em termos do conjunto de partidos, ou da própria liderança do grupo do PMDB, que ainda tem o vice-presidente, ainda tem um ministério. Lemos hoje a matéria que Garibaldi cotado para assumir a presidência do Senado, né? Deixar o ministério. Então, o que acontece é que eu não consigo visualizar um discurso, aliás, uma prática de união, uma boa intenção da chamada classe política em torno do Rio Grande do Norte. Como o Rio Grande do Norte é um estado, digamos, pequeno, com imensas dificuldades, para se fazer a diferença de fato, seria amplamente necessário
essa união, pelo menos em ações práticas, mas eu não consigo visualizar esse ponto por questões ainda resquícios ainda provincianas. Mas, Etevaldo, mas aí eu gostaria de colocar uma questão, que a gente vai nos remeter ao que a gente falou a nível nacional. Na hora em que o governo Robson, ele propôs, ele abriu o diálogo também, como ele tem dito, que vai governar ouvindo os segmentos do sindicato, dos servidores, etc. e tal. Na hora que tiver um projeto de governo, de Estado, que a sociedade compreender esse projeto de governo, como é que poderá haver uma oposição? Eu até compreendo a sua colocação aí, que a nível nacional pode haver algumas restrições, PMDB, mas em compensação a presidenta da República, né, é parceira, tem o PSD, que é da base do governo, tem a senadora Fátima. Aliás, no Congresso, no Senado Federal, a gente poderá ter 2 senadores, queira ou não, para carregar recursos para o Estado, e vamos supor, se for para citar nomes, o senador do DEM, que, aliás, né, parece que está em extinção, os democratas, né? Embora que a gente já ouviu que vai tentar se reabilitar e tal. Então, você não acha que se os projetos, as ideias, as propostas tiverem em comunhão com esse princípio da participação popular, isso não dá um certo respaldo e uma certa tranquilidade? Veja bem, né? É o que eu coloquei no início. Tendo um viés técnico dentro do que manda a verdadeira gestão pública, né? Então é plenamente possível. Agora, em termos de desafio, a gente detecta esse desafio político, certo, que ainda eu não vejo nem sinalização de que possa haver uma parceria, digamos que administrativamente falando, deixasse a questão eleitoral de lado e fizesse política grande, com P maiúsculo, claro, né, pensando no desenvolvimento sustentável, econômico e social do Rio Grande do Norte. Então, falta isso, e é necessário a gente chamar a atenção para esse ponto, para que futuramente esse diálogo possa existir no plano local, e aí sim poderemos ter aí um resultado, um efeito bem positivo aí para todo o Rio Grande do Norte. Etevaldo, eu queria te colocar uma questão seguinte. Qual é o reflexo e o olhar que você tem hoje com o resultado dessa eleição de 2014, principalmente do Estado, em relação às eleições de 2016? Como é que você vê isso? E se quiser trazer essa coisa para a Ceará Mirim, como que você vê isso? Os grupos tradicionais se juntaram, essa questão dos juntos e misturados foi meio esquisita. Quando eu ouvi a música, que eu fui à convenção do PMDB, que eu li juntos e misturados, então só tinha um objetivo, nos parece, que era ganhar por ganhar, ir para o governo por ir para o governo, mas não tinha absolutamente mais nada, afinidade só para tentar ganhar a eleição, juntos e misturados. Como é que você vê, que olhar você já transfere com esse resultado para 2016, aqui em Ceará Mirim, por exemplo? Antes de chegar em Ceará Mirim, outro fato determinante da eleição, que nós conversamos sobre o primeiro turno e faltou um pouco do segundo turno. Certo. Mas, de um modo geral, o termo acordão, que foi muito bem explorado pela coligação Liderados pelo Povo, foi uma ação fundamental para a derrota do grupo de Henrique, né? Eu até avalio que se ele não tivesse o DEM próximo dele, se Rosalba mesmo pudesse ser candidata. Sim, aliás, a gente não colocou para você, mas eu coloquei para todos os outros entrevistados antes da eleição. Rosalba, com todo o desgaste do seu governo, mas se o senador Zé Agripino, o presidente nacional da legenda, presidente estadual, não tivesse boicotado, tolhido o direito legítimo da governadora, deixar que o povo dissesse que ela ia ou não ser reprovada, isso não foi um fato esquisito? O processo seria outro, até porque a eleição, a diferença de votos não foi tão grande assim. Então, o fato de estar o senador Zé Agripino no grupo de Henrique fez com que o termo acordão ganhasse muita força, né? E se isso não tivesse acontecido, né, o marketing não teria utilizado desse ponto, e aí, consequentemente, o resultado da eleição poderia sim ser outro. Então, eu avalio dessa forma. Agora, com relação ao processo de 2016. Não, antes de 2016, vamos aqui voltar um pouquinho de novo.
Em Ceará-Mirim a gente teve palanques interessantes, ecléticos mesmo, né? Mesmo os juntos e misturados, sem estar juntos e misturados. Né? O grupo do ex-senador Geraldo Melo, doutor Marcílio Dantas, presidente do PROS, tivemos aí o prefeito Antônio Peixoto, enfim, essa turma toda junta, essas lideranças todas juntas, Etevaldo Júnior, o povo de Ceará-Mirim, como é que você viu isso, né? Parecida com a do Estado também? Olha, não foi novidade, né, esses grupos locais aqui estarem unidos, né? Na eleição de 2010, eles estiveram juntos, né? Eu já ouvi relatos também, olha que interessante, uns dados que a população também talvez não saiba. Eu já ouvi relatos, né, que o próprio prefeito de Ceará-Mirim, já prefeito de Ceará-Mirim, nas eleições de 2006, por exemplo, votou em Geraldo para senador, com o argumento que para a polícia Geraldo tinha sido um bom governador. Então são coisas que a população não conhece. Então, em 2010, os dois grupos apoiaram Iberê. Eu não vejo isso como novidade. A questão local, ela pode sim ser um diferencial na eleição. É tanto que nas cidades, nas poucas cidades que Henrique ganhou nesse segundo turno, foi porque uma mudança terrível, né? Foi porque os apoios locais fizeram a diferença. Os apoios locais em Ceará-Mirim não foram capazes de fazer essa diferença. E Ceará-Mirim participou do movimento regional, do movimento nacional, que consolidou na vitória de Dilma esmagadora e também, né, de Robson em Ceará-Mirim. Então, eu vejo que o eleitor de Ceará-Mirim não se integrou a nenhum projeto político local e pensou na questão estadual. Isso aí eu detecto. Isso é o que justifica eleitores de cidades que Robson sequer tem apoio terem conseguido a vitória em muitas cidades, né? Não tem nenhum tipo de liderança, ele justifica isso. Então, essa é a leitura que eu faço na questão dos grupos locais com relação à eleição estadual. Queira ou não, Etevaldo Júnior, a gente sabe que aqui houve uma ligação, houve uma intermediação na mobilização, na organização do grupo do ex-vereador Júlio César, né, articulando a candidatura do governador Robson, eleito, e os outros grupos ficaram fora. Mas o foco do grupo do vereador Júlio César, quem assistiu, quem viu esse momento político, eleitoral, era como se fosse uma campanha municipal. Ele foi assim eu diria, de uma criatividade, de uma lucidez, tentando linkar essa questão do governo Peixoto, da rejeição, uma questão para o Estado. E parece que deu certo isso, né? Pela estratégia tentou-se fazer esse link realmente, né? Mas eu não consigo identificar, até porque existiam grupos de oposição no próprio grupo de Henrique, na questão local, né? O grupo de Geraldo é adversário do grupo de Henrique, né? Marcílio, a princípio também, o grupo de Marcílio. Então tentou se linkar por uma questão estrategicamente eleitoral, pode ter determinado alguns votos, sim, mas de um modo geral, no grosso, eu não avalio dessa forma, né? Agora, com relação ao grupo do presidente do PSD aqui em Ceará-Mirim, o ex-vereador Júlio César, tem méritos, realmente. Foi um bom coordenador de uma campanha a pé no chão, pelo menos foi o que eu identifiquei, né? Até conversando com ele um dia desse, eu vi que foi das últimas campanhas, né, que ele participou, foi a mais pé no chão, digamos assim, né? E isso é bom, porque a gente vê que é necessário que as campanhas políticas tenham um custo menores, né? Não precisa dessa logística toda para convencer o eleitor, né? Então, é interessante que as campanhas sejam cada vez mais barateadas, que o processo se torne cada vez mais igual, que não foi dessa vez igual, porque a estrutura da coligação de Henrique aqui em Ceará-Mirim não faltava nada, foi uma grande estrutura, né? E, inclusive, com um grande apoio de cargos comissionados, né, de Ceará-Mirim. Eu faço a leitura de um uso político da estrutura administrativa da cidade. Lamentável. Porque está aparelhado, né, e trabalhou a serviço da coligação de Henrique. Eu vejo dessa forma. Né? Ô, Etevaldo, olhando aqui para a câmera, para você mandar um recado aí para o web telespectador, me diga uma coisa. Está muito longe de 2016, a política é muito dinâmica e tal.
Você acha que há um mínimo de ingrediente de afinidade nesse grupo que esteve juntos e misturados agora, doutor Marcílio, o ex-senador Geraldo Mello, o prefeito Peixoto, para dizerem assim, olha, 2016 a gente poderá estar junto? Você acha isso possível? Qual é a tua opinião? Possível, tudo é possível. Se tratando de poder, eu acho que pelo menos quase tudo é possível. Isso. Mas esse esforço para focar em 2016 fez parte de uma estratégia de um grupo local. Né? O pensamento deles, de todos os grupos aí postos, eram exatamente poderem participar do novo governo, né? Atender os interesses desse grupo, né? E aí poder se fortalecer para chegar forte em 2016. Eu vejo dessa forma. Agora, não acho que tenha havido conversa nesse sentido, visão 2016. Eu não acho que eles pensaram nisso. Até porque agora cada um representante do grupo que possa confirmar isso. Né? Eles pensaram sim em se fortalecerem, claro, enquanto grupos. Né? Mas uma união é questão deles, aí o tempo dirá. Bom, a gente agora chega ao final do programa de hoje da redação, mas com o Pinga Fogo. Pinga Fogo a gente vai ter com o Etevaldo Júnior, dizendo aqui uma citação, e a gente pediria que em uma palavra definisse, ou no máximo numa frasezinha curta. Ok. Vamos lá? Vamos pegar fogo. Vamos lá. Uma escola que te marcou. Escola Municipal Dr. Júlio Sena, sem dúvida nenhuma. Aprendi ali, escrever, marcante, maravilhoso. Sua infância? Foi muito feliz e maravilhosa. Um livro que você leu? Vamos dizer aqui, vamos pensar aqui, né? Vamos ficar com o Capital. Uma comida preferida de Etevaldo? Comida nordestina. Um time de futebol? Vou citar o ABC Futebol Clube aqui de coração. Liberdade de imprensa? É essencial, porém, uma colocação, me permita um parênteses. É essencial. Agora, a questão das concessões públicas, a imprensa não pode esquecer que é pública, ou seja, que não deve existir. A liberdade de imprensa deve existir tanto para o Estado, digamos assim, como também para a população, para todos os segmentos. Essa abertura essa consciência deve existir. Censura? Contra a censura, mas nesse mesmo ponto que eu estou colocando, né? A consciência de que é público. Um líder nacional? Eu vou citar aqui uma pessoa que já teve contato pessoal e que eu acho que fez um governo interessante do país, a título de registro, Luiz Inácio Lula da Silva. Socialismo? Na própria gestão pública atual, ações inspiradas no socialismo são sempre positivas. MST? Foi o maior movimento social do planeta, mas tem errado nas suas estratégias e perdeu o apoio popular. Câmara Municipal de Ceará-Mirim? Não fiscaliza o poder público, falta avançar bastante. Produção insatisfatória perante a população, apesar de eles acharem que produzem muito, mas aí fica a crítica, pois precisa melhorar bastante. Governo Peixoto? Teve oportunidade de fazer muito pela cidade, né? Teve alguns pontos que a gente pode ver que foram positivos, como todos os governos que Ceará-Mirim já teve algo positivo. Mas o governo Peixoto, no modo geral, ruim. Governo Rosalba? Governo Rosalba, de um modo geral, ruim, porém, faço uma ressalva, como eu coloquei, algumas iniciativas, inclusive em Ceará-Mirim, Centro de Educação Profissional e Tecnológica, construído do Planalto, um ponto positivo, um dos maiores benefícios que um governo já fez na história de Ceará-Mirim. Governo Dilma? De um modo geral, bom. Globo Futebol Clube? Boa iniciativa para Ceará-Mirim. Presidente Renato Martins? Gosta de dialogar com... Tem aberto a Câmara para o diálogo, nesse sentido, mas eu avalio como um político ainda que precisa crescer mais, precisa produzir mais, até na função que está, precisa melhorar a produção da Câmara Municipal a ponto de satisfazer a população.
Grupo Melo. Teve a oportunidade de fazer para o Ceará-Mirim, até que fez, como eu coloquei, todos fizeram, mas eu acho que deve ser um ciclo fechado que deve ficar na história. Ex-vereador Júlio César. Um político que está em ascensão, né? Ascensão política, principalmente pelo fato eleitoral de 2014. Marcílio Dantas. Uma pessoa amiga, um bom técnico, e que politicamente, assim como o Júlio César, né, teve uma participação ligada ao Grupo Melo e a outros grupos, né, políticos, mas que pode produzir algo de bom para a cidade ainda. Como é que Etevaldo Júnior define Etevaldo Júnior? Bom, um cidadão, né, consciente, um pai de família, um idealista. Né? Família é a base de tudo e eu agradeço a Deus por ela. Deus. Sou Jesus Cristo, sou cristão, Deus é tudo. Ok, a gente chega ao final do programa da redação de hoje. Eu devolvo aí o microfone a Etevaldo Júnior do programa, agora ele dirigindo-se às câmeras, para ele fazer aí com os nossos agradecimentos uma mensagem ao web telespectador do programa da redação. Ok, obrigado, Irã, obrigado a todos da equipe aqui do Sistema Litoral de Comunicação. É sempre uma satisfação poder estar levando aqui nossa mensagem, né, interagindo, né? Comunicação social é para isso mesmo, é para fazer o debate, é para que se possa ter relevância social, né, ao cidadão de Ceará-Mirim e a todos da região. Né? Eu deixo aqui meu fraterno abraço e que todos possam construir a democracia, exercendo sua cidadania cada vez mais, para que a gente não desista do país, nem do Rio Grande do Norte, e possamos fazer a diferença, construindo, né, coletivamente esse sonho de viver em um lugar melhor e mais justo e mais solidário. Ok, obrigado. Chegamos ao final do programa da redação de hoje, 30 de outubro. A gente quer agradecer mais uma vez a EBS Entretenimento, tudo em filmagem do seu evento. E para isso você liga para Edilson de Souza no telefone 91 13 0896 e também a Digicontrol Brasil com Tiago Silva no telefone 91 21 17 39. Tudo em hospedagem e manutenção de site, além da criação do streaming para sua rádio. O da redação também agradece a parceria com o Sistema Litoral de Comunicação, Rádio Litoral FM Maracajaú, Jornal Litoral e Blog do Irã. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado e que você continue prestigiando o da redação. Boa noite e até o próximo.